A cura, para mim, não é só a retirada do tumor. É, na verdade, a transformação que eu consegui fazer na minha vida. A gente não tem que ter como meta só a cura física, porque diante disso a gente pode falhar. A cura é uma cadeia de acontecimentos que envolve os aspectos físicos desse ser, comportamentais, psíquicos e espirituais. Ela tem um início, ela tem um meio, mas ela não tem um fim. A cura é o resgate, assim, da gente voltar para casa, da gente voltar para Deus. Em busca da cura. A cura é a recuperação da saúde. Saúde física, e não exclusivamente física, mas a saúde mental, a saúde social e a saúde espiritual. Considerando o aspecto que o homem é um ser multidimensional, em que envolve corpo, mente e espírito, a cura compreende a perfeita e total harmonia entre esses três estados. No século XX, a visão materialista da ciência lança um olhar mais amplo sobre o corpo humano. Começa a admitir os aspectos físicos, mentais, emocionais e espirituais da saúde e da doença. O homem já é visto como um ser multidimensional, matéria e energia. Afinal, Albert Einstein deu um belo empurrão. Provou aos cientistas que energia e matéria são duas manifestações diferentes da mesma substância universal. O ser humano é energia corporificada. Isso dá um pulo de afirmação de todas aquelas religiões maiores de que o ser humano é eterno. Ciência e espiritualidade são coisas afins, ambas buscando um progresso. A ciência encontrou um caminho metodológico e científico um pouco mais adequado que nos permite o conforto que temos hoje. A espiritualidade ainda não encontrou um caminho usando a metodologia científica para encontrar mais respostas. Ela se baseia na fé e na esperança. Ciência e religião acabarão concordando entre si, deixarão de ser antagônicas e serão complementares. O fato de nós não acreditarmos não significa que não existe. O fato de nós não conhecermos não significa que não existe. A arrogância das religiões precisará dizer, eu espero, a concordância da ciência. E a ciência deverá perder a sua arrogância, dizer que nada mais existe a não ser aquilo que eu provo com 4 mais 5 e com teoremas, e há coisas que eu não provo, mas que também existem. Juntando-se os conhecimentos científicos e as ações filosóficas e espirituais e religiosas, compreende-se que a ação sobre uma enfermidade, sobre um paciente, ela é muito mais eficiente. O espiritismo está unido à ciência para o processo de cura. Os dois conceitos vivendo absolutamente juntos para levar qualidade existencial ao ser humano. Mens sana in corpore sano. Na Grécia Antiga já era sabido. Um corpo saudável é resultado de uma mente sã. A medicina vibracional segue este raciocínio. Com base no conhecimento vindo do Oriente, atua sobre o campo energético do homem. Como uma aura luminosa, a forma humana partiria do corpo físico para variados níveis de energia sutil. Nível etérico, astral ou emocional, mental, causal e energias espirituais superiores. Se fizermos uma regressão a respeito do que seja esse corpo energético, nós vamos então entrar na medicina hindu, por exemplo, que vai falar que nós temos um corpo energético e este corpo energético interfere com o nosso corpo físico através dos centros de forças ou chakras. Os chakras, na realidade, são elos conectivos entre o plano vibracional mais sutil e o nosso corpo físico. Os chakras estão intimamente ligados com as nossas glândulas de secreção endócrina. Então, esses centros de força e, respectivamente, essas glândulas têm uma ação de controle sobre todo o nosso organismo, no controle da temperatura, no metabolismo. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, revela que o homem é um ser espiritual ligado ao corpo físico através do perispírito. O perispírito é aquilo que, como invólucro, intermedia a relação do astral com o físico. E o corpo físico é o corpo anatômico. Ele não está isolado. Ele está sempre agregado ao
invólucro espiritual, ao, digamos assim, ao perispírito, que lhe dá forma, e ao espírito, que é a conexão com o divino. A medicina espiritual é a parte do espiritismo que trata da saúde física e da saúde espiritual do homem. Usa a vibração, a energia emanada de várias fontes, principalmente espirituais, para as transformações que se fazem necessárias nos pacientes. Diante da medicina espiritual, que nós convencionamos chamar de medicina complementar, e não é a medicina alternativa, a medicina complementar ela tem como função complementar o trabalho da ciência. A medicina convencional, tradicional, que não pode nunca ser esquecida nos seus aspectos, digamos assim, científicos, dogmáticos, ela é extremamente importante. Mas é preciso que a gente atue também nas outras esferas, em especial na chamada cura emocional e a cura mental. Sendo o homem um ser multidimensional, feito de corpo e alma, nada mais natural que ele seja cuidado de forma integral. A doença começa no perispírito, isto é, nas alterações energéticas a nível de perispírito, e que tem fatalmente repercussão no físico. A doença faz essa trajetória do corpo espiritual, daquele corpo somático espiritual, passa pelo mental e chega ao corpo físico. Essa é a conceituação mais moderna da medicina espiritual, daquela que procura relacionar a doença aos desequilíbrios físicos, energéticos e espirituais. A medicina espiritual vem crescendo, ganhando credibilidade e comprovação científica. Existem escolas, universidades, Harvard, por exemplo, Stanford, são universidades que dedicam disciplinas para estudar a espiritualidade aplicada à saúde. As escolas australianas de Melbourne, a Universidade de Melbourne, a Universidade de Copenhague, algumas universidades chinesas, em Taipei, são escolas médicas que deram uma abertura absoluta para os conhecimentos da espiritualidade na prática médica. A AME Brasil, que é realmente a entidade máter que congrega todas as outras AMEs nos diversos estados da federação, tem trabalhos maravilhosos, trabalho científico de alto valor, procurando fazer o casamento entre medicina e espiritualidade. Em Santa Catarina, a união entre medicina e espiritualidade é praticada no Núcleo Espírita Nosso Lar há 22 anos. Uma entidade sem fins lucrativos, mantida com doações espontâneas, o Nosso Lar, em São José, oferece tratamento complementar aos pacientes. Nós encontramos a nossa vocação, que era a saúde. E então juntamos-nos a médicos, a cientistas, estudiosos e começamos a praticar a medicina vibracional, que é a medicina indicada pelos espíritos. É fundamental a responsabilidade do paciente no seu diagnóstico mais precoce possível, na sua condução das orientações que o seu médico define. Tanto é que aqui em Nosso Lar nenhum paciente adentra a nossa instituição para tratamentos energéticos e espirituais complementares sem um diagnóstico médico. A cada semana, o Núcleo Espírita Nosso Lar atende gratuitamente cerca de 600 pessoas que buscam ajuda emocional e espiritual. Quando nós não conseguimos nos adaptar à realidade que temos, que somos e que estamos vivendo, nós começamos a ter problemas na compreensão, no entendimento e principalmente no ato de viver. Então começam a aparecer certas avarias emocionais, energéticas, espirituais, como depressão, estado alterado de consciência, psicoses, comportamento alterado em criança, em jovem, em adultos. E isto é tratado em Nosso Lar. São as doenças mentais de uma maneira geral. Transtornos obsessivos, compulsivos, esquizofrênicos, enfermidades tipo Alzheimer, Parkinson.
E também algumas doenças e enfermidades consideradas leves, não críticas, físicas. Em nosso lar, nós tratamos deste paciente, nós tratamos o espírito do paciente, aquela parte inteligente que ordena a mente e que ordena o corpo. Então, os espíritos atuam no corpo físico através da percepção extrasensorial, que nós chamamos de mediunidade. Neste processo, existe a captação de informação que o médium procura passar ao paciente, através de passes, através de envolvimento, de toques e principalmente com seu próprio pensamento positivo, com a sua onda pensante, com seu magnetismo pessoal e também com o magnetismo espiritual, ele consegue então influenciar o ser doente para levá-lo a um estado de equilíbrio. São mais de 650